Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar um tema quente que poucos falam, mas todo mundo já viu ou ouviu falar: as tretas na roça. Sim, até no campo onde a paz parece reinar, existem conflitos, desavenças que vão desde intrigas entre vizinhos e parentes até brigas entre patrões e empregados. E tem mais, viu? Também vamos falar sobre a maldade alheia, que muitas vezes afeta quem trabalha com tanto suor no campo. Bora entender o que rola nesses conflitos. E meu irmão falou que tinha comprado uma terra. Falou, vai visitar, meu irmão. Ou deram água enfeitiçada pra ele, ou aquela porra tá drogada. Porque o meu irmão, puta que pariu, esse homem é louco. Miséria, o que vai dar nessa pedra, miséria? Ah, pro diabo com um trem desse, viu? Miséria, só pode estar usando droga. Os vizinhos e parentes, né, gente? Em muitos casos, eles podem ser verdadeiros aliados, mas em outros acabam se tornando fonte de dor de cabeça. Em muitas regiões rurais, a inveja entre vizinhos é algo real. Quando alguém prospera comprando um trator novo, colhendo uma safra de sucesso ou aumentando o rebanho, logo aparecem aqueles olhares de reprovação e até mesmo pragas jogadas para que a sorte do vizinho vire. Tem gente que acredita tanto nisso que até evita compartilhar boas notícias por medo das pragas alheias. E os parentes? Para muitos que moram na cidade, parece que quem vive na roça está sempre de boa, pronto para receber visitas a qualquer hora no final de semana. E aí, o dono do sítio se vê de porteira aberta, recebendo parentes sem aviso e muitas vezes tendo que parar o trabalho pesado só para servir o pessoal. Eu acho interessante, cara, quando eu faço um negócio ruim, tipo uma vaca que era para dar 10 litros de leite e acaba dando 4, 5, ou compro um garrote ruim, uma vaca roceira, parece que tem um passarinho que sai contando no povoado, que no outro dia tem 4, 5 aqui no curral, para criticar o negócio e me colocar mais para baixo ainda. Só que o que eu acho interessante é que no dia que você acerta numa compra boa, que você compra uma vaca bonita, que venha dar de 10 litros de leite para lá, um negócio que você foi bem sucedido, no outro dia não aparece ninguém, meu parceiro. E o máximo que aparece é um, e ele chega, olha, vê que você comprou uma boa vaca, vê que você fez um bom negócio, mas ele chega calado e sai calado. O prazer dele é quando o negócio é ruim, para ele vir olhar e colocar mais para baixo ainda e sair espalhando no povoado que você se complicou no negócio que você fez. Esse é um clássico que existe em todo lugar, mas na roça tem um tempero especial. A relação entre patrão e empregado nem sempre é fácil. De um lado, temos os patrões que querem produtividade, pedindo mais trabalho e sempre atento aos custos. Alguns até exageram, pressionando o funcionário a dar mais do que ele pode. Isso, claro, gera acusações de que o patrão está explorando, pagando mal e de que não entende o quanto o trabalho na roça é pesado. Já do lado dos empregados, muitos querem mais salário e um ritmo menos intenso, o que também é natural. Mas neste contexto acabam reclamando que o patrão exige demais e às vezes tentam fazer o mínimo possível. Essa briga de interesses é comum e pode virar treta, criando um ambiente de tensão que muitas vezes só piora com o passar do tempo, prejudicando o trabalho e a produtividade de ambos os lados. Para, só! Bora embora, galera! Desse jeito. Ali é o dono ali. Ali é o dono ali, ó. Parou! Não aí mais não, bora! Bora, só para. Parou! Ali é o dono ali, Bora galera. aí, Adriano! Explicar aqui o porquê que não tá achando ninguém para trabalhar na roça mais. Camarada te chama para capinar, dá 7 a 5 com a hora de almoço, 40 minutos de café, paga R$ 150 o dia, mas não sai da sua cola. Fica o dia inteiro perto para ver se você tá enrolando e se você parar um pouquinho, ele fala que é para você pegar para adiantar o serviço porque já tá atrasado. Camarada te chama para bater veneno, te paga o dia de 250, dá 7 a 5 com a hora de almoço, 40 minutos de café e você tem que bater 30 bombas por dia, porque senão para ele não tá bom, você enrolou demais. Hoje em dia não existe ninguém bobo mais não. Quando você bota alguém para trabalhar, certo, a pessoa tem que trabalhar para ganhar o dia, para valer aquilo ali. Mas ninguém quer trabalhar de escravo de ninguém mais não. É por isso que não tá achando ninguém para trabalhar na roça hoje mais. Valeu e chama que é nóis. Gente, olha pra vocês verem como é que os trem é complicado.
cara falou comigo para mim bater um passo para ele e falou comigo quanto que era o meu dia. Falei que era 250. Aí ele perguntou quanto que eu fazia o hectare. Eu falei que eu fazia o hectare por 300 conto. Peguei minha roçadeira aqui no primeiro dia. Eu fui e fiz 1,5 hectare, ganhei 450 conto. Aí ele falou assim, não, amanhã eu quero que você venha na diária. Aí eu vim na diária 250 conto, fiz só 1 hectare. E ontem eu fiz 1,5 hectare. Aí ele tava reclamando. Só que daí eu fui falar aquilo. Ele não viu que eu não fiz quilo do café, não fiz quilo do almoço. Suei igual condenado. Agora eu tô aqui, ó. Porque eu paro a minha hora, paro só 10 minutinhos para tomar meu café. Fiz meu quilo de almoço e tudo. E ele quer que eu trabalhe de camisa suada arrebentando meu corpo aqui no diário? Eu não faço isso não, hein. Agora, se ele quiser na empreita de novo, quiser na hectare aí, eu faço 1,5 hectare todo dia. Agora na diária, vocês fariam mesmo? Vocês pegariam a roçadeira e ir embora ou vocês trabalhariam com um cara enjoado desse? Que é isso? Tem leite de açúcar, de papel? Não pode cair uma chuvinha do céu que já vai se esconder? Não, que é isso? Não, sem brava, pode descer aí. Hoje, nós tem que limpar a terra aqui, tem que plantar um milho. Essa chuvinha aqui não tá molhando nada não aí. Que bênção de Deus aqui? Ah, não, isso é bom mais abaixo. Você prefere trabalhar assim com o Salquinho? Gente, essa geração 99-2000 tá acabada, você não aguenta nada não. E choveu, vai fazer no rancho, pega gripe, né, com as tipas. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, pessoal. Olha a área que eu tenho aqui, que eu cortei café. Vou mostrar pra vocês. Eu dou essa área todinha pra pessoa plantar milho, feijão, o que quiser. Das bananeiras pra cá, ó. Aqui vai até lá na frente, ó. Como eu cortei, geralmente dá muito mato. Então, eu já falei, quem quiser plantar milho, feijão, não precisa me dar nada, só para manter aqui limpo. Ninguém quer. As pessoas depois reclamam que as coisas estão difíceis. Na época do meu pai plantava a 40% com o patrão dele. Hoje em dia a gente dá uma área dessa aqui todinha para a pessoa plantar para ele só e não acha quem quer. É complicado as coisas. Como os tempos mudam e o povo ainda fala que hoje em dia as coisas estão difíceis. E eu acho que as coisas estão fáceis até demais. Porque nem eu vou plantar, gente, porque eu não dou conta. Eu já tenho que olhar lavoura, casa, então não dou conta. E é isso. Complicado. Por que tá difícil encontrar trabalhador aqui no povoado? Como é o meu caso, que procura alguém para vir quebrar milho aqui comigo e não consigo. Pelo seguinte, meu parceiro, primeiro que essa geração aí de 90 para cá, 90% tudo Nutella, não tem interesse nem coragem para trabalhar. E segundo que o cara juntou com a mulher, vai lá na assistência social, fala que é solteiro, tá tirando aí um auxílio, a mulher a mesma coisa. Então, entra R$ 1.200 na casa dele sem ele fazer nada. Aí você acha que ele vai vir pra cá, se coçar no meio do milho desse aqui e enfrentar uma temperatura daquela ali, meu parceiro? É claro que ele vai preferir ficar em casa. Não tô falando que ele tá errado. Cada um tem a maneira de viver a sua vida. E como se não bastasse as brigas internas, quem trabalha na roça ainda precisa enfrentar o julgamento de muita gente que não entende o valor do campo. Na internet, não é raro ver críticas e preconceitos contra o agro e contra o trabalhador rural, como se fossem menos evoluídos ou ignorantes. É um tipo de maldade que machuca, principalmente porque quem vive no campo sabe o quanto trabalha para produzir alimentos e recursos que beneficiam toda a sociedade. Além disso, a maldade também vem da forma de insegurança. Nos últimos tempos, muitos sítios e fazendas têm sido alvos de bandidos, que invadem, roubam, destroem o que podem e deixam para trás o prejuízo e a sensação de impotência. Para o homem do campo, que já enfrenta tantas dificuldades, essa violência é mais uma prova de que a vida rural tem seus perigos e desafios, além do trabalho duro. É, cambada de fiada da puta. Você fica falando quem mora na roça é abóbora, mas é o seguinte, o advogado você vai precisar aí 2, 3 vezes durante a vida. O médico, umas 4, 5 vezes. Agora o agricultor, você vai precisar umas 3, 4 vezes no dia. Se a galera da roça não produzir,
galera da cidade passa fome. Chama que é nós. Eu acredito que o seu Luiz Galvão nunca teve 10 dias na vida dele numa roça. Porque não é nada disso que ele está falando. Porque o pessoal que é do agro não é só gado. É tudo que envolve. É arroz, é o milho, é o feijão. Eu acho que, pelo que eu vi aí, eu entrei no perfil dele, pelo que eu vi, ele é um galanzão de capital, né? Porque a pessoa que conhece o trabalhador da roça, eles não têm nada de mitideza. Nada. Eles são humildes, recebe qualquer um de forma gratificante, pessoal prestativo, acolhedor. Então, eu acredito, seu Luiz, que se o agro acabar, que é o que faz com que a comida chegue direto na sua mesa, eu sei que é você que compra, mas quem trabalha para a comida chegar na mesa de hoje, de muitas pessoas, é o agro, é a roça. Você vai viver de quê? Pelo visto, acho que o seu futuro é meio pouco, né? Isso aqui que revolta o agricultor. Chegar para ligar uma bomba e tá tudo roubado de novo. Quebraram tudo. Daí tem muita gente que fala, bota a grade. Tinha grade, chegaram a levantar, quebraram o cadeado. Quebraram aqui a porta, daí não conseguiram entrar lá porque tem outra grade dentro. Tem câmera por tudo. Quebraram tudo, levaram até a câmera. Daí conseguiram ainda, não conseguiram entrar ali dentro por ali, né? Olha o que fizeram. Olha, isso não é um praguedo. Entraram lá e roubaram os fios tudo, quebraram tudo. Isso aqui depois o agricultor, ele quer fazer a justiça com as próprias mãos. Eu sou contra fazer. Mas tem muita gente que não é contra fazer. Aí galera, depois uns falam que é baba-ovo. Olha aqui pra vocês verem aqui isso aqui, ó. Olha o pasto como é que tá vazio. Os gados tá lá em cima. Teve que tirar os boi daqui tudo, ó. Do pasto aqui verdinho, ó. Teve que tirar tudo porque aí vocês me falam aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha a montoeira de cabo aqui, ó. Isso aqui é pra quê, ó? Aí vocês me falam aí, olha aqui, ó. Ó. Isso aqui é pra quê? Isso aqui é cara que vem pelo rio aqui, galera, ó. De noite, ó. Pega boi aqui, ó. Tinha um barco aqui, eu quebrei ele todo, os pedaços do barco lá, tá vendo? Olha o outro lá, ó. E eu quero que venha reclamar comigo aqui, ó. Aqui mais aqui, ó. Ó, você vê que eles encostam que tem até marca aqui, ó. Tá até limpo a área aqui, ó. Tá vendo? Aqui eles pegam o cabo aqui, ali mais ali, ó, o que eles fizeram, ó. Ó, marré de cabo aqui. Isso aqui é pra amarrar boi de noite, ó. Aqui, ó. Eles matam o boi aqui, tá vendo aqui pra vocês verem? Eles matam aqui mesmo, ó. E leva pra lá e some pra baixo aí, de rua abaixo aí, quem acha? Ó, rastro de moto, nego caçando porco no meio do milho aqui, ó. Aí entrou aqui, ó, na minha lavoura aqui, ó. Regaçando, claro, né? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Fazendo um regaço no milho, tá vendo aí, ó? O cara não quer saber se tem milho plantado, se tem milho, não tá nem aí com nada não. O negócio dele é caçar porco, tá vendo aqui, ó? Aí a gente não deixa uma raça, filho da puta, caçar mais na propriedade, a gente é ruim ainda. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ó, dá uma olhada aqui, ó. E aqui o filho da puta pelo menos se lascou, pelo menos caiu, ó. Essa desgraça, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Tomara que tenha quebrado pelo menos umas 2 pernas, uma tranqueira dessa. E era passar em cima da vaca aqui, na estrada. Olha aí, a situação. É, pessoal, não é fácil não, pra doar a vaca. Olha aí o rastro do carro aqui, da caminhonete, ó. Olha aí. Aí passou em cima da vaca aqui. A vaca deitada na beira da coisa, o cara não desviou não. Gado da palhada aqui, veio e passou em cima da vaca. A verdade é que, embora a vida no campo seja cheia de belezas e recompensas, também há muitas tretas e desafios que o homem do campo enfrenta todos os dias. Seja com vizinhos, parentes, no trabalho ou na luta para ser respeitado, quem vive na roça precisa ter coragem e muita paciência. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar as suas histórias nos comentários. A roça também tem suas tretas e queremos ouvir as suas. Obrigado por assistir e até a próxima.